pessoal, beleza? Essa semana vai ser nossa semana de revisão e nesse vídeo nós revisaremos os conceitos estudados nas últimas 4 semanas. Vamos lá? Na semana 6, pessoal, nós estávamos vendo razões trigonométricas. Vamos relembrar ali alguns conceitos. Em um triângulo retângulo, nós temos sempre 2 catetos e uma hipotenusa, né? A hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus e os outros 2 lados são catetos. Agora, considere um dos ângulos desse triângulo retângulo. No meu primeiro desenho ali, na minha primeira figura, eu destaquei o ângulo alfa. Então, sobre esse ângulo alfa, eu tenho 2 catetos, um dos catetos é o cateto oposto ao ângulo alfa e o outro é o cateto adjacente ao ângulo alfa. A palavra adjacente significa que está ao lado. Então, dos catetos desse triângulo retângulo, um está do outro lado do ângulo alfa e o outro está do mesmo lado do ângulo alfa. Então, um é o oposto ao ângulo alfa, o outro é adjacente. E a hipotenusa permanece, né, a hipotenusa. Nós precisamos entender isso daí para depois conseguirmos compreender as razões trigonométricas. Logicamente, se eu pegasse o outro ângulo desse triângulo, por exemplo, chamamos esse ângulo de beta na minha segunda figura, aí é diferente. O que está oposto ao beta, na verdade, era o que estava adjacente ao alfa. Então, o cateto oposto ao ângulo beta é o lado AB, o cateto adjacente ao ângulo beta é o lado AC. A hipotenusa permanece a mesma nos 2 triângulos, a hipotenusa sempre vai ser o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, certo? E aí nós vimos a razão seno. O seno de algum ângulo, sempre é seno de algum ângulo, é sempre o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa do meu triângulo retângulo. Assim, a abreviação do seno é as 3 primeiras letras, SEN, seno de alfa, cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. A outra razão que nós aprendemos foi a razão cosseno. Cosseno, que a gente representa pelas 3 letras iniciais, cos. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. E a terceira razão trigonométrica que nós vimos foi a tangente. A tangente é representada pela letra TG. Tangente do ângulo alfa é cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Presta atenção nessas ordens, hein? Se você inverter, você vai chegar no cálculo errado. Da tangente ali, por exemplo, se eu pôr o adjacente em cima e o oposto embaixo, tá errado. É o primeiro cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, nós vimos que todo ângulo possui uma determinada medida para seu seno, para seu cosseno e para sua tangente. O valor dessa medida é independente do lado do tamanho do lado desse triângulo, ela vai ter um determinado valor. E o que diz esse valor é o ângulo, não a medida do lado. Aqui nós temos lá na página 18 e 19 do livro, uma tabela com os valores dos ângulos até 90 graus. Quanto que mede o seno, o cosseno e a tangente de cada um desses ângulos. Por exemplo, ali o seno de 31 graus é 0,515, o cosseno de 31 graus é 0,8572 e a tangente é 0,6009. Lógico que essa tabela está com valores aproximados, né? Então, aproximadamente esses valores. Com esses conhecimentos sobre triângulos, sobre as razões trigonométricas, nós conseguimos usá-los para resolver determinados tipos de problema, como esse daqui. Um avião decola do ponto A e percorre uma distância em linha reta de 3,6 km quando passa sobre um lago no ponto B. Calcule a altura que se encontra o avião ao sobrevoar esse lago. Notem ali que o nosso esquema do avião formou um triângulo retângulo, né? E nós sabíamos o ângulo que o avião estava subindo. Era um ângulo de 32 graus. Olha só, um triângulo retângulo com o valor de um ângulo. Eu quero saber a altura
desse avião. Como que eu faço? Bom, o que nós conhecemos desse triângulo? Nós conhecemos o valor de um dos lados, que é o 3,6 quilômetros. Esse lado é a hipotenusa do triângulo. Nós conhecemos um dos ângulos desse triângulo, quer dizer, o outro também, que é de 90 graus, né? Com isso poderia até conhecer o terceiro. E nós queremos descobrir um outro lado do triângulo, que é o correspondente à altura do avião até o lago. O que eu posso fazer para fazer essa descoberta? Eu posso pegar o seno de 32 graus, eu sei que o seno de 32 graus é o cateto oposto ao lado de 32 graus. Quem que é o cateto oposto ao lado de 32 graus? É o cateto que corresponde à altura do avião ao lago. Vamos chamar de x? Então o seno de 32 graus é x sobre a hipotenusa, que é 3,6. O seno de 32 graus, olhando para aquela tabela ali, nós sabemos quanto ele vale. 32 graus, o seno vale 0,5299. Então, com isso, eu chego na equação 0,5299 é igual a x sobre 3,6. Passo 3,6 multiplicando, 3,6 vezes 0,5299, chego que o valor de x é aproximadamente 1,908 quilômetros, né? Já que eu estava usando as unidades de medida em quilômetros. Então a altura do avião é aproximadamente ali 1,9 quilômetros. Viram como é importante então conhecer as razões trigonométricas? Ela permite resolver vários tipos de problemas. Logicamente, pessoal, que vocês não vão precisar decorar todos os valores dessa tabela aí, de todos os ângulos. Geralmente em vestibulares, no Enem, quando aparece um problema, tem um problema envolvendo a trigonometria, as razões trigonométricas, ou ele indica qual seria o valor desse seno, desse ângulo, ou ele dá o valor da tabela para você, ou é necessário que vocês decorem o valor de 3 ângulos, pelo menos, por enquanto, que são ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis, que aparecem muito. Quando saem questões de Enem e de vestibular, quando é o ângulo de 30, de 45 e 60 graus, não é indicado para vocês o valor de seno, cosseno e tangente. É como se vocês tivessem que saber esses valores. Vocês não precisam decorar toda a tabela dos ângulos de 1 a 90 graus, mas precisam saber quanto mede o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30, 45 e 60 graus. Existem ali, o seno de 30 graus vale meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. De 30, né? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, meio. A tangente também é a divisão do seno pelo cosseno. Se eu dividir seno por cosseno, eu acho o valor da tangente, gente. Existe uma musiquinha bem legal que é feita para decorar os valores desses ângulos notáveis. Vocês podem encontrar ela na internet. Música para decorar como decorar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Ou então, tem um tempinho ainda, a gente pode ver na sequência, em outras aulas ali, eu vou mostrar para vocês como decorar esses valores aí para 30, 45 e 60 graus. E nós vimos na semana 6 também, no livro, uma questão que mostrava da onde que saem esses valores do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Através de alguns probleminhas lá, se vocês resgatarem no vídeo, vocês descobrem como chegar nesses valores. Semana 7, pessoal, nós vimos o plano cartesiano, como marcar pontos no plano cartesiano, né? O plano cartesiano tem 2 eixos, um horizontal e outro vertical. Nós chamamos o horizontal de X, o vertical de Y. O ponto marcado nesse plano tem as suas coordenadas, sempre são 2 ali nesse plano. E aí a primeira coordenada corresponde ao valor no eixo X e a segunda o valor no eixo Y. Assim, esse ponto P que está ali na tela, ele é o ponto que está nas coordenadas 4 e 3. O 4 primeiro, o 3 depois. Sempre a primeira delas é no eixo X, a segunda no eixo Y. Se eu inverter, ia descobrir um outro ponto, não era o ponto P. Nós vimos também na semana 7
a distância entre dois pontos no plano cartesiano, a gente pode usar os conhecimentos sobre o Teorema de Pitágoras para descobrir o valor da distância entre dois pontos nesse plano cartesiano. Nós vimos lá o ponto A e o ponto B, qual que seria a distância entre o ponto A e o ponto B. Lembrando que essa distância é a hipotenusa de um triângulo retângulo. No final nós vimos algumas relações ali, a distância entre o ponto A e o ponto B. Se eu tiver o ponto A com as coordenadas xa, ya e o ponto B coordenadas xb, yb, a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada entre xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Eu pego a diferença entre as abscissas e elevo ao quadrado mais as ordenadas, a diferença entre as ordenadas elevado ao quadrado, e tiro a raiz quadrada da soma dessas duas. Lembraram? Assim, vamos ver um exemplo numérico. O ponto A meu está nas coordenadas menos 1 e 2. E o ponto B nas coordenadas 4 e 5. Qual que é a distância do ponto A até o ponto B? Eu posso marcar, né, no plano cartesiano, fazer o Teorema de Pitágoras ou usar diretamente essa relação aqui, ó. Como que eu faço? Pego a diferença entre as abscissas. Quem que são as abscissas desses dois pontos? É a primeira coordenada. A abscissa do ponto A é menos 1, a abscissa do B é 4. Eu vou fazer então 4 menos 1, o resultado elevado ao quadrado, mais as ordenadas. 5 menos 2, né? Já usa a mesma ordem. Se eu peguei a abscissa do ponto B menos do ponto A, e depois pego a ordenada do B menos o A, 5 menos 2 elevado ao quadrado. E vou somar tudo. 4 menos 1 ao quadrado é 25, 5 menos 2 ao quadrado é 9, somo 25 mais 9 dá 29 e depois tiro a raiz quadrada. É sempre a raiz quadrada. Então, a distância entre A e B, desses dois pontos, vai ser a raiz quadrada de 29. Também vimos na semana 7 o ponto médio de um ponto. Nós vimos que se tiver um ponto A e o B, o ponto médio é o ponto que fica no meio, exatamente no meio entre A e B. E as coordenadas desse ponto médio são a média aritmética entre as coordenadas do ponto A e do ponto B. Assim sendo, a coordenada do meu ponto M seria a média aritmética entre as abscissas do ponto A e B, e a ordenada seria a média aritmética entre as ordenadas do ponto A e o ponto B. Se o ponto A tem abscissa x1 e ordenada y1, o ponto B x2 e y2, o ponto médio de A e B vai ter x1 mais x2 sobre 2 como abscissa e y1 mais y2 sobre 2 como ordenada. A média aritmética entre esses valores. Vamos lá então, vamos agora fazer alguns exercícios para treinar, para fixar na memória aí essa revisão, esses conceitos. O volume 2 de vocês, livro didático, façam o exercício 8 da página 23 e o exercício 8 da página 28. E também no livro de atividades agora, volume 2 também, vocês vão fazer o exercício 21 que está na página 14, os exercícios 5, 6 e 7 da página 22 e os exercícios 11 e 12 que estão na página 24. Façam esses exercícios e depois voltem aqui o vídeo para a gente relembrar como é que foi os conceitos trabalhados na semana 8 e na semana 9, beleza? Ao trabalho, pessoal! Vamos revisar então agora a semana 8, nós vimos a ideia de função. A ideia de função, pessoal, está associada à dependência entre grandezas. Quando dizemos que uma grandeza está em função de outra, isso significa que ela depende da outra. E grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Se eu vou comprar pão na minha panificadora, a quantidade que eu vou pagar depende do peso do pão que eu vou comprar. Então, ali eu tenho uma relação de dependência entre as grandezas. O quanto eu vou pagar depende do peso do pão que eu vou levar, né? Essa é uma ideia de função.
Vamos ver um exemplo. Considere que Paulo estava lavando o carro com uma mangueira que gasta 25 litros por minuto. Na tabela a seguir, nós representamos a quantidade de água Y em litros que sai da mangueira em função do tempo X. Quanto que vai sair da mangueira? Vai sair dependendo da quantidade de tempo que essa mangueira ficou aberta, né? Então eu posso dizer assim, se eu vou chamar o tempo de X e vou chamar a quantidade de água que vai sair de Y. Se ficou aberto por 0 segundos, não ficou aberto, né? Ficou fechada a mangueira, não vai sair água nenhuma. Então, para isso, eu tenho ali que para x igual a 0, y é 0. Agora, se ficou aberta por 1 minuto, em 1 minuto sai 25 litros. Então, a mangueira, quando x é 1, o y vale 25. Agora, se ficou aberto por 2 minutos, quando x vale 2, quanto que vai ter saído de água? Vai ter saído 50 litros de água, já que sai 25 litros por minuto, 2 minutos vão sair 50. E eu tenho que quando x vale 2, y vale 50. Dessa mesma maneira, quando x vale 3, y vale 75. Quando x vale 4, y vale 100. Eu poderia ter outros valores também nessa tabela. Eu podia pôr meio minuto, quando x vale 0,5 minutos. Quanto que vai sair de água? Vai sair metade, né, 0,5, metade de 25. Pessoal, observem na nossa tabela, a coluna do meio está ali, y igual a 25x. Esse y igual a 25x é o que nós chamamos de lei de formação da função. Ela é uma fórmula algébrica que me representa como uma equação que me representa o valor de y em função do valor de x. Observem que se eu troco ali a minha fórmula aqui nesse exemplo é y igual a 25x. Por que y igual a 25x? O valor de y vai ser 25 vezes o valor do tempo dado em minutos. Então, se o tempo é 1, vai ser 25 vezes 1, 25. Se o tempo é 2, vai ser 25 vezes 2, 50. E aí essa lei de formação consegue me dar todos os valores de água gasta em determinado dado o tempo em minutos. Essa fórmula, né, essa lei de formação dessa função consegue me descrever como ela se comporta ao longo de todo o espaço de tempo. Nós também vimos lá na semana 9, pessoal, que as funções têm representações gráficas. Eu posso representar os valores dessa tabela em um gráfico. E como que eu faço isso? Eu vou marcar no meu gráfico no plano cartesiano usando os pontos x e y. Por exemplo, para x igual a 0 e y igual a 0, eu vou marcar então no plano cartesiano o ponto 0, 0. Para x igual a 1, y igual a 25, eu vou marcar no plano cartesiano o 1 e 25. Para 2,50, 3,75, 4,100 e assim por diante. Podiam ser outros valores, não precisava ser de 0 a 5. Eu podia pôr valor fracionário ali, o 0,5, 1,2. Mas para cada valor que eu pego em x, o valor do tempo, eu consigo calcular um valor em y correspondente, que é o valor que foi gasto de água. E isso pode ser representado nesse gráfico aqui, ó. Eu marquei os pontos inicialmente 0, 0, 1, 25, 2,50. Observem que eu mudei a escala no eixo vertical para conseguir melhor representar esse gráfico no nosso espaço ali. Marquei o ponto 3,75, marquei o ponto 4,100, o 5,125 e poderia marcar outros, já que não são só esses pontos que representam a função. A minha função representa todo o valor do tempo e ela me indica um valor de água gasta para qualquer valor de tempo. O qualquer valor não é só o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Podia ser 10 minutos, 20 minutos, podia ser 1,2, 1,3 minutos. Assim, se eu pegasse outros valores, por exemplo, x igual a 0,5 segundos, eu ia chegar num outro valor para y, metade de 25. Se eu pegasse x igual a 1,2, também ia chegar para um outro valor
de y. Mas a gente viu na semana 9 que qualquer valor de x que eu pegue e vou calcular o valor de y vai ficar em cima dessa reta vermelha. Então eu digo que o gráfico que representa a minha função, desse meu exemplo, é essa reta vermelha aí. No caso, ela começou no 0, 0 e passou pelos pontos que eu marquei. Quando eu quero construir o gráfico de uma função, no caso desse exemplo, eu posso pegar alguns pontos dessa função e depois ver qual é a linha que liga os pontos dessa função. Nem sempre é uma linha reta, pessoal. Esse nosso exemplo é uma linha reta. Nós vimos na semana 9, tem exemplos que vão dar outras figuras, umas curvas ali, uma chamada parábola que a gente viu, né, na semana 9. Mas em todo caso, nós estamos vendo a ideia de uma função. Vocês verão tudo isso mais detalhadamente no primeiro ano do ensino médio também. Por enquanto, basta entender qual é o conceito, qual é a ideia da função, como que faz a representação gráfica dessa função por meio dos pontos. Aqui eu vou pedir para vocês lerem esse QR Code que vai ir para um vídeo. Esse QR Code também está na página 46 do livro de vocês, do livro do volume 2. Vocês podem ler esse QR Code aqui pelo vídeo, apontando agora mesmo seus celulares para as telas e vendo o videozinho, ou então depois ir até a página 46 do livro e ler esse QR Code. Ele tem um videozinho ali que mostra de forma mais dinâmica como que se dá o crescimento gráfico de uma função. Legal, pessoal? Vamos agora então treinar um pouco sobre esses conceitos. Livro didático de vocês, vou pedir para fazerem os exercícios 10 e 11 que estão na página 54. Livro do volume 2, né? A gente já está no volume 2. E no livro de atividades, façam os exercícios 20 e 21 que estão na página 28 do livro de atividades, também volume 2. Legal, pessoal? Vamos lá, então. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Por hoje é só. Um abraço e até mais, galera!